Olá, tudo bem? Quem sou eu? Ninguém. O, qual é a importância do que eu falo? Talvez pouca. Mas quem sou eu? Sou só um brasileiro, cristão e indignado. E esse vídeo aqui eu quero fazer uma espécie de alerta para você, meu querido. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil. Dias sombrios, tenebrosos. Dias que nem no tempo da tal ditadura, né? Acho que se podia imaginar. Mas estamos vivendo os dias de censura. Estamos vivendo os dias em que as pessoas estão com medo de se posicionar e falar e botar suas opiniões porque ela pode ser censurada, multada, até presa. A história tem nos mostrado. Temos jornalistas que foram presos, um ficou aleijado na prisão. Por que será? O outro está exilado fora do Brasil, faz 2 anos que não pode ver sua filha. Temos youtubers que foram desmonetizados e processados e não fazem ideia o porquê que foram processados num processo que já rola 2 anos. E eles ainda não tiveram acesso ao processo para montar sua defesa, ou pelo menos saber do que estão sendo acusados. Então, meu querido, nós estamos vendo, como vimos ontem, essa semana aí, uma emissora, uma gigante da comunicação no país, a Jovem Pan, sofrendo uma censura prévia. Ou seja, estamos numa ditadura. Nós não vamos entrar na ditadura. Há uns meses atrás eu dizia para um amigo, e ele até meio que me ironizou, eu disse: amigo, nós já estamos na ditadura. E é a ditadura do judiciário. E é a pior das ditaduras porque não há quem recorrer. Então nós vemos a nossa Constituição sendo rasgada, simplesmente sendo rasgada, por pessoas que nunca sequer ganharam um único voto, e elas estão destruindo a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, como nós vimos na pandemia, e principalmente, né, nós vemos aí o Estado democrático de direito sendo destruído. Ele não existe mais. Então a Constituição está sendo reescrita por pessoas que nunca receberam um único voto nesse país. São indicados políticos por partidos e por pessoas que tiveram cargos políticos e que seguem com voracidade o seu viés ideológico, deixando claro o seu posicionamento ideológico. E hoje a gente vê na pele o que está acontecendo no país, que era inimaginável. Eu até esperava que isso acontecesse após as eleições, dependendo de quem ganhar as eleições. Então, querido, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que eu vou falar para você. O que está em jogo nesse país, nesses dias, nessas eleições, não é mais uma guerrinha política qualquer, não é mais aquele jogo de tesouras, conforme o livro conhecido e intitulado como 1984. O que está em jogo aqui realmente não é a esquerda contra a direita. O que está em jogo aqui é o comunismo contra o cristianismo. De um lado, você tem um candidato comunista, socialista, que defende todas as pautas de esquerda, do marxismo cultural e do marxismo clássico. Do outro lado, você tem um candidato que representa ou defende pautas que estão relacionadas à ideologia cristã, à cosmovisão cristã. Quando você estuda o marxismo, desde Marx, Engels, depois você vai ver aí o Lenin, depois você vai ver aí outros nomes, Antônio Gramsci, você vai ver aí Marcuse, né? que é o responsável mesmo pelo marxismo cultural. Você vai ver nomes aí também como o de Freud, que tem uma influência muito grande sobre a ideologia marxista.
E para o marxismo tem uma regra principal que Deus não existe. Eles são ateus em sua essência. Então, eles precisam combater o cristianismo. Tanto que no marxismo clássico, há a famosa frase, né, de que a religião é o ópio do povo, né? Então eles interpretam que Deus é apenas uma figura, a religião é algo criado pelos homens para manipular as pessoas e aprisionar as pessoas. E eles então precisam desconstruir todos os valores cristãos. Todos os valores cristãos precisam ser desconstruídos. Eles tentaram implantar, né, o marxismo na União Soviética, antiga União Soviética, a base da força. Viram que não deu muito certo. Aí surge a ideia do marxismo cultural, né, através de Antônio Gramsci. E esse marxismo cultural tem ganhado força, porque eles precisam desconstruir, principalmente no Ocidente, os valores cristãos embutidos, porque a nossa cultura e a nossa formação, desde criança, ela é judaica cristã. A nossa base é judaica cristã. Então, o que o marxismo quer? Desconstruir o cristianismo, de uma forma bem simples aqui. Atacando os valores cristãos. Atacando os pilares cristãos que sustentam a sociedade ocidental. E dentro desses valores e pilares, né, a forma de fazer com que as pessoas aceitem a ideia marxista e rejeitem a cosmovisão cristã é implantando então o marxismo cultural. E de uma forma bem genérica, ele vem através de um partido que impõe as diretrizes. Desse partido surgem os famosos intelectuais, né? Mas não os intelectuais verdadeiros, são os intelectuais que estão a favor da causa, da ideologia. Esses intelectuais vão influenciar, né, as massas através de dramaturgia, né, novelas, filmes, seriados, hoje, né, através da internet, formadores de opiniões, jornalistas, principalmente a mídia, a grande mídia, né, o consórcio midiático que nós temos hoje no Brasil. E eles vão manipular as informações e eles vão trabalhando para desconstruir a verdade. Eles querem colocar tudo dentro do relativismo. Tudo tem que ser no sentido pluralista. Ou seja, tem que pulverizar o quanto mais as opiniões, as ideias, as interpretações. Então existem várias técnicas usadas por essa galerinha. Após essa galerinha aí, que são os formadores de opiniões, né, essa galerinha aí da mídia, dos filmes, parará, vem os idiotas úteis, né? Então os idiotas úteis são aqueles caras que fazem militância em favor de uma causa e não fazem a mínima ideia por que estão fazendo aquilo. Eles acreditam numa propaganda que lhes foi feita, mas eles não percebem que eles estão contribuindo justamente para fazer o oposto daquilo que foi feito, falado, proposto. Então eles são apenas marionetes que estão sendo manipulados, principalmente a nossa juventude. São décadas de doutrinação marxista. E isso vai chegar ao povão. E o povão não tem tempo para sentar, ler, estudar, meditar. O povão vai acreditando, né, é o efeito manada. O povão vai acreditando no que fala. E uma mentira, quando ela é muitas vezes repetida, ela acaba sendo aceita como verdade. E é o que estão tentando fazer. Estão tentando dizer, por exemplo, tem um candidato aí que comprovadamente foi corrupto, é corrupto, foi condenado, foi julgado, foi condenado em segunda instância, né? Teve sua prisão decretada, não teve nenhum processo foi provada a sua inocência, ele foi descondenado numa atitude monocrática,
arbitrária e partidária. Então você não pode dizer a verdade é o que a história nos mostra, porque você vai ser censurado. O que estão tentando fazer é reescrever a história. E aí aquelas pessoas que não conseguem, não têm tempo ou não querem simplesmente sentar, ler, estudar, meditar, pensar um pouquinho, elas acreditam no que está sendo informada por suas paixões. Assim como as pessoas se apaixonam por um time de futebol, as pessoas também se apaixonam por ideologia política, por um partido ou por um candidato. E essa paixão política deixa a pessoa cega. Ela não consegue mais ver as falhas e os defeitos. Ela só consegue ver aquilo que eles querem que ela veja. Então nós estamos vivendo isso. E o comunismo está desconstruindo o cristianismo de que forma? Atacando de dentro para fora. Então nós temos hoje muitos teólogos liberais. Nós temos hoje muitos teólogos que estão... que adotaram como visão a teologia liberal, a teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia do coaching. Essas teologias são ferramentas usadas pelo marxismo cultural. Essas teologias estão influenciando a igreja e estão corrompendo o cristianismo, facilitando, ou seja, criando facetas. O cristianismo está sendo facelado, né? Então nós temos aí os reformados, que têm algumas divisões, nós temos aí o catolicismo romano, o cristianismo romano, nós temos aí o cristianismo, o catolicismo mais ortodoxo, nós temos aí o evangélico, nós temos dentro dos evangélicos, né, os reformados, pentecostais, neopentecostais. Isso vai cada vez se dividindo mais, porque essa é a estratégia. Então hoje, não se engane, tem muito falso profeta, pseudos apóstolos, que estão sendo oportunistas nesse momento, né? E eles estão sim lutando pela liberdade, né, por alguns direitos comuns. Veja, nenhum herege está o tempo todo errado ou está sempre errado. Há momentos que eles falam coisas coerentes e que eles acertam. Mas em geral, o que eles erram é destrutivo, é venenoso. Então nós vemos um cristianismo que está influenciado, sim. Então, por exemplo, o verdadeiro cristão ele vai ter muita dificuldade para pregar o evangelho. Ele não vai mais poder dizer que o que a Bíblia realmente defende. Então, se ele, por exemplo, afirmar que Deus criou todas as coisas em 7 dias de 24 horas, ele vai ser rejeitado, né? Ele vai ser considerado retrógrado, antigo, antiquado, fundamentalista, fascista e por aí vai. Se ele pregar e dizer que Deus abençoou o casamento entre homem e mulher e não entre 2 homens ou 2 mulheres, ele vai ser chamado de homofóbico, né? Vai ser também rejeitado. Se ele falar que somente Jesus Cristo é o Senhor e somente Jesus Cristo salva, e que o cristianismo é a religião que detém a verdade, é um crime federal, vai ser rejeitado até por algumas comunidades cristãs, essas pautas. Por quê? Porque é isso que o marxismo cultural tem conseguido fazer: corromper a mente, anestesiar a mente, cauterizar a mente das pessoas, através de uma ideologia, em defesa dos mais pobres, em defesa das minorias, e na verdade eles não estão nem aí para os pobres e para as minorias. O que vale é o poder. Eles têm um plano de poder, eles querem assumir o poder, eles querem controlar a nação. E por que eles mentem descaradamente? Por que eles causam essa censura? Por que eles julgam dessa forma? Por que eles atacam dessa forma? Porque para um marxista, para alguém de esquerda, infectado pela ideologia socialista, não há mais senso de moralidade. Deus não existe para a maioria deles. Eles não entendem quem é Deus. Ou eles até aceitam Deus, mas na visão deles, não como as escrituras colocam. Então a maioria deles não tem
preocupação com moral, o que vale é a causa. Então, os meios vão justificar os fins sempre. Não importa quais sejam esses meios. O importante é a causa pela qual eles batalham e lutam. Então, meu querido, preste bem atenção nas escolhas que você vai fazer no dia 30. Está claro, está muito claro para que lado nós estamos indo. A eleição nem acabou e nós já estamos vendo a censura. Nós estamos vendo igrejas sendo invadidas. Nós estamos vendo coisas horripilantes acontecendo. E as eleições nem acabaram ainda. Tem muito ainda para acontecer. Por isso, querido, preste muita atenção nas tuas escolhas. Não vote com o coração dessa vez. Não faça uma escolha com as tuas emoções apenas. Mas analise, pense. Talvez é a hora de você deixar um pouquinho a paixão ideológica de lado, a paixão partidária, a paixão pelo candidato. Analise. Analise o plano de governo, analise a ideologia no sentido quais são as consequências que virão. Porque depois do dia 30, dependendo do que acontecer, pode ser tarde demais. Querido, pense nisso, acorde, analise. Outra coisa, muitos hereges estão sendo oportunistas, usando a política ou a politicagem para conseguir ganhar mais fama, mais mídia, mais atenção. E a gente sabe qual é o interesse por trás disso. Mas não esqueçam de uma coisa. O que vocês têm pregado e ensinado está registrado. Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. Nós não vamos esquecer disso após as eleições. E tem uma coisa. Deus pode permitir a bota do comunismo chegar na nossa porta, a bota do totalitarismo chegar à nossa porta por causa de vocês, hereges. Vocês da teologia da libertação, da teologia liberal, vocês da teologia da prosperidade, teologia do coaching. Vocês podem ser os responsáveis de Deus levantar um regime comunista e botar a casa em ordem. Não se esqueçam. Muitas vezes no passado, quando Deus tratou com a nação de Israel, Deus usou impérios pagãos, reis pagãos. Deus usou. Cuidado, você, herege, na minha opinião, você é o maior mal que tem nesse país, pior do que qualquer político corrupto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos dê sabedoria. E eu não creio nessa besteira de eu determino isso, eu determino aquilo, essa bobagem, esse besteirol eu não compro. Eu prefiro dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus te abençoe.